Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai assistir. O meu nome é Tino. Estou aqui para trazer um conteúdo novo para você. Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante. E esse conteúdo vai especialmente para o canal do Tino Web e também para o canal do Tino Tech. Se você não conhece esse canal, Tino Tech é um canal que foi criado aí para trazer conteúdo mais relacionado à programação e à tecnologia de desenvolvimento de sistemas, aplicativos e outras coisas mais avançadas. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre React, tá? Se você é novo e não sabe o que é React, React é uma biblioteca de interface criada pelo Facebook, pela equipe de Facebook, para resolver o problema de carregamento de páginas e fazer com que a aplicação deles funcione mais rápido. Se você percebeu, hoje o Facebook é um aplicativo, é um site que carrega muito rápido e ele renderiza as coisas sem depender da página inteira para renderizar. Isso é por causa da biblioteca do front-end que é usado aí, que é React e várias outras tecnologias, e o React também foi liberado para ser usado, e a gente como programador, se você é programador e está vendo esse vídeo, sabe o que é React, tá? É uma biblioteca para a gente construir interfaces dinâmicas e componentizadas de forma com que a gente possa reaproveitar o máximo de JavaScript junto com o XHTML, que é o XML mais HTML lá misturado, né? Tá bom, hoje a gente vai falar sobre React Lazy e React Memo, tá? Mas antes disso, a gente vai ver uma definição de memoização. Memoização é uma palavra que parece muito com memorização, mas na computação a gente chama ela de memoização, que significa uma técnica de otimização usada principalmente para acelerar programas de computador, né, armazenados os resultados de chamadas de funções caras, retornando o resultado em cache seria a memória, quando as mesmas entradas ocorrerem novamente, né? Se você programa com React, você sabe que se você tem um componente que ela, sempre que você passar os mesmos props e os mesmos state para ela, ela sempre retorna o mesmo resultado, ou seja, sempre que você mandar as mesmas entradas para ela, ela retorna o mesmo resultado. Então você deve colocar esse componente nessa parte aqui, nesse processo, nessa técnica. Usando essa técnica, você consegue fazer com que toda vez que precisar, ela não precisa ser renderizada, porque a mesma informação que está lá, então ela é memorizada através da função, através da cache, né, da memória, para não ficar carregando várias vezes. Então, já que nada mudou lá dentro, basicamente é esse a ideia, tá bom? Entendendo o conceito da memorização, o termo memorização foi cunhado por Donald Mitch, né, em 1968, né, um cientista da computação também. Ele é derivado da palavra latina memorando, que significa ser lembrando. Geralmente é truncado como memorando, tá? Então a gente vai para o próximo aqui, React Lazy e Suspense. No futuro próximo será possível fazer um data fetching de maneira mais bem declarativa. Se você não sabe o que é data fetching é o processo que a gente puxa os dados lá do servidor através da aplicação aqui na interface, né? Se você está acostumado com o desenvolvimento do front-end, você desenvolve o seu front aí com o React e você faz um data fetching toda vez que você usa um fetching do próprio fetch, né? O função fetch que retorna promise, né? Que com a requisição que você faz, ou você pode usar a biblioteca Axios para resolver isso, né? Para fazer um fetching dos dados que você quer trazer do seu servidor, da sua API. Enquanto esse futuro não chegar, né, hoje a gente pode fazer a mesma técnica, só que trazendo essas informações de forma divididas, né, para você poder carregar componentes sob demanda. Você não precisa carregar esse componente toda vez e em todas as telas. Você só precisa carregar sobre específica ordem, tá? Se você tem uma tela, por exemplo, que você precisa carregar um dado que vem lá do servidor nessa tela, toda vez que renderizar essa tela, você não precisa carregar esse dado. Esse dado você carrega uma vez, memoriza ela na memória, toda vez que essa tela recarregar, você usa esse dado, a não ser que a informação, você passe alguma informação, algum flag, alguma coisa para falar para o servidor mudar, ou para o servidor pegar esse dado novamente para trazer para você, tá bom?
Hoje em dia a gente pode realizar esse carregamento com React Lazy e Suspense. O que é React Lazy? React Lazy é a função que permite que você renderize uma importação dinâmica, como se fosse um componente comum, tá? O exemplo a gente tem aqui. Até hoje em dia, muitos projetos ainda a gente usa essa forma de fazer uma importação, que é importar o nome do componente que você exportou, no caso, quando você criou, e também de onde você está importando ela, né? Só que agora com o React Lazy você pode fazer essa importação de forma dinâmica, né? Porque usando essa função dentro do React, né, no caso aqui, você tem que importar o React primeiro para poder usar a função lazy lá dentro dela, que recebe uma função de parâmetro, que essa função retorna uma importação, né? E essa importação que ela retorna, né, através dessa função, fica armazenado dentro desse constante order componente, que no caso seria uma promise, né, que é retornado a partir dessa função aqui que está sendo chamado na importação. E através dessa forma você consegue ter um exemplo de importação dinâmica com o React Lazy dessa forma, ó. Let dashboard react.lazy, aí você tem a chamada da função, né? Você não tem a chave aqui, porque você está fazendo de uma forma arrow function, está fazendo uma importação, né? E aqui dentro você usa o componente React Suspense para poder importar e renderizar esse dashboard, no caso, que é uma importação. Pode ser um componente que você está importando aqui ou qualquer outra coisa, tá? Nesse caso, ele está importando um componente de forma dinâmica. E você pode colocar lógicas para que a pessoa, quando clica e executa a função, que a função executa o carregamento, que devolve, que faz alguma outra coisa. A possibilidade de fazer isso, entende? Então, o React Suspense, como eu estava falando para você aqui, ela permite com que você passe uma prop que chama fallback, e esse prop, dentro dela, você consegue passar qualquer componente, tá? Você pode passar o div, pode passar span, qualquer componente aqui normal. Qualquer tag, né, do XHTML, ou como que chama? JSX, no caso. E dentro desse React Suspense você pode passar a sua importação que você fez aqui, que está sendo passado aqui dentro dessa variável dashboard, tá bom? Esse aqui é o exemplo do carregamento usando React Lazy, né? Assim você não precisa carregar fazer a importação do componente se você não precisar, só faz se você precisar dentro de uma lógica ou dentro de uma condicional, se você quiser, tá bom? Vamos falar agora de puro componente ou React Memo, tá? A gente já tinha falado sobre memoization, né? E você vai entender no próximo slide aqui a relação entre puro componente ou React Memo, tá? Sabe aquele componente que só renderiza na apresentação? Você cria ela pensando assim, poxa, esse componente aqui não vai ter estado, é stateless, então vou escrever ela utilizando a função, né? Mais ou menos um exemplo assim. Quando a gente tem um componente que não vai fazer coisa básica, né? Não vai ter muita funcionalidade, não vai ter estado, então normalmente a gente faz desse jeito. Só que isso traz um problema para a gente, que é quando você chama o pai, o componente pai que chama esse componente card, toda vez que o pai tiver alguma mudança do estado que o componente pai é recarregado, também o componente filho vai ser recarregado juntamente com ela. Isso, e se for muitos componentes, ele pode trazer um problema de performance no seu código. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aí que entra o caso que a gente vai continuar aqui, que seria a Pure Componente, né? A Pure Componente vai converter o componente filho, no caso, aquele lá que a gente não quer que renderiza toda vez que o componente pai chama ela, a gente transforma ela em classe normalmente, né? E dá um extends na classe do React Pure Componente, né? No componente dele da React, né? Para poder resolver esse problema para a gente.
Mas vamos entender o que é. Ok, vou voltar aqui. Ó. O retorno é a mesma que o anterior, tá? Aqui só mudou de classe, de função para classe. Ele está recebendo o props aqui, o props está pegando o nome e description. Aqui é a questão onde que a gente transformou ela para usar o pure componente. Ok, o que Pure Componente faz? O que é Pure Componente? A React Pure Componente é similar ao React Componente, ele não tem muita diferença. A única diferença entre eles é que o React Componente, que é o mais usado, né, não implementa o should componente update. Lembra do ciclo de vida de uma aplicação React? Se você não tiver estudado a parte do React, a parte de classe, se você lembrar, quando tudo é desenvolvido com classe, antes de ser introduzido o desenvolvimento com funções e com hooks, a gente tem os ciclos de vida que did mount, aquele lá, state, né, these states, did update, tem vários lá. E também tem o should update, unmount, did unmount, tem vários. Então tem várias funções lá que a gente usava que são ciclo de vida de um componente React, né? Então o should componente update, ela não vem por padrão quando você tem um React componente. Então o React Pure componente já traz ela. Então e ela vai resolver o problema de renderização, porque o should componente ele vai olhar se tem a mudança no estado ou se tem mudança no props. Então, é assim que era a funcionalidade dela. Se você dá uma pesquisada na documentação do React, você vai ver lá. Então, se tiver essas alterações no status ou no props, é como ela vai renderizar. Então, é isso que é a única diferença. Desse jeito, com React Mimo, é por isso que eu introduzi para vocês aqui Pure Componente ou React Mimo. Pure Componente é usado quando você tem as classes e React Mimo vai trazer uma forma mais fácil de você fazer esse trabalho, né? Já que a gente vai usar o hook, né? Graças ao React Mimo podemos fazer isso utilizando apenas funções, que no caso você tem a função inicial que você tinha, né? Só que na hora de exportar o componente, você envolve o componente inteiro com o React Mimo, tá? Passando como parâmetro aqui o componente, no caso. Outra forma de fazer é você dar um export aqui já na função, passando o React Mimo aqui na frente do CAD, aqui passando o CAD inteiro, a função CAD inteiro como parâmetro aqui dentro dela, tá bom? É outra forma de fazer. Pegar a função inteira, passar aqui dentro, aqui ó, carregar a função inteira, passar dentro dela, ou fazer a função separada, chamar a função aqui, do mesmo jeito, tá bom? Usando o Arrow Function, para quem gosta de simplificar mais, você tem um let card, né? E React Mimo vai receber a função inteira, o que eu acabei de falar, né? A função inteira dentro. Aqui tem um return, né? Não preciso de chave, tem um return aqui com parênteses. Então ele vai dar um return automaticamente aqui no div, né? Passando o props aqui para ele poder pegar as informações do props aqui, né? Name e description, e envolvido tudo por React Mimo aqui, ó, no caso. E nesse caso a pessoa lá embaixo dá um export default cart. Então você pode usar isso aí dentro do seu componente Py, e toda vez que o componente Py for renderizado, você não precisa renderizar esse componente, não é renderizado se não tiver um nome novo ou um description novo passado pela propriedade, né? Se não tiver alteração. Tá bom, pessoal? Boa sorte, eu espero que você use essas dicas, né, para fazer diferença nos seus projetos que você vai programar. Para mais informação, né, o canal é Tino Tech ou Tino Web, você dá uma procurada lá no YouTube e pode pegar meu contato aqui se você quiser, né, ou Gmail ou Zap, né, pode falar comigo diretamente se você precisar de alguma outra orientação. Eu dou consultoria também de programação e da parte de ajudar também o pessoal ali que está começando e tudo mais, tá bom? Abraço, até mais, boa sorte.